Hoje é o nosso 6º encontro da Semana Santa Restaurados por Cristo. Você está conectado no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Colonial. Em cada noite, ouvimos o pastor Fernando Iglesias apresentar um tema bíblico e temos também um momento para oração. Junte-se a mim e vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por teu cuidado. Mas, Senhor, tantas outras pessoas estão sofrendo, estão sendo privados dos seus entes queridos e outras estão perdendo seus familiares. Por favor, esteja, Senhor, dando o lenitivo, o conforto para cada uma dessas pessoas. Enquanto meditarmos em tua palavra, pedimos que o teu Espírito conforte o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Em muitas circunstâncias da vida, nós temos a ânsia de resolver as coisas imediatamente. No tema de hoje, o pastor Fernando Iglesias vai falar sobre esperando o tempo de Deus. Existe um monte de coisa legal que a gente pode fazer com o nosso tempo, mas de todas elas, estudar a palavra de Deus é a melhor. Quero convidar você para a gente passar aqui um tempo junto, nos aprofundando nessa coisa maravilhosa que é ouvir a voz de Deus. Vamos falar com Ele primeiro, antes de ouvi-lo falar conosco? Deus amado, colocamos a nossa vida nas suas mãos nesse momento. Pedimos, Senhor, a inspiração do céu. Pedimos ao Senhor que fale conosco, apesar do instrumento humano que sou eu. E que, ao Senhor falar, que haja, Senhor, um renascimento, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Hoje, mais uma vez, a gente vai mergulhar com profundidade dentro dessas águas claras e profundas que são as páginas da Palavra de Deus. A gente é convidado a isso pelo próprio Senhor Jesus, a meditarmos na vida dele, nas palavras dele, para entendermos o sentido da nossa vida. Por que nós estamos aqui e para quê? Qual é o propósito da nossa vida? Hoje nós vamos meditar em Lucas, no capítulo 15. A vida de Jesus vai avançando e a gente chega ao capítulo 15, onde Jesus conta uma série de parábolas e a gente vai fixar em uma dessas parábolas. Nós vamos ler do verso 11 em diante, onde diz assim: E Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, Pai, me dá a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu a herança. Passados não muitos dias, o mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá acabou com todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a ter necessidade. Então ele foi e se juntou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores, escravos do meu pai, têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus escravos. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e correndo o abraçou e beijou. E o pai lhe disse, e o filho disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestii-o, ponde um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido
e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. Muito conhecida essa história. Não sei nem se, enquanto eu estava lendo, se você não sentiu assim, mas estou até com preguiça de ouvir isso. Conheço muito essa história. É aí que a gente corre o grande perigo. Quando a gente diz assim, já conheço esse texto, conheço essa história. E a gente corre o perigo de perder os detalhes do que Jesus quis ensinar para a gente, ou do que Ele ensinou para nós. A primeira coisa é que essa história fala, o assunto, o tema principal dela é o desejo de liberdade. Porque esse jovem, ele se sentia escravizado dentro de casa. Ele sentia como se ele não tivesse liberdade para nada, como se ele estivesse num lugar onde ele tendo que seguir as regras do pai, ele tendo que seguir o que o pai dizia, o que o pai falava, o que o pai pensava, onde ele se sentia totalmente escravizado. Ele já não suportava mais viver na casa do pai. Ele tinha sido criado num lar judeu, aprendeu as regras, aprendeu o que era bom, aprendeu as leis, aprendeu isso é bom, isso não é bom, aprendeu o sim e o não. E ninguém gosta de ouvir não, não é verdade? A gente não gosta quando é criança e detesta ainda mais quando é adulto, se a gente não amadureceu. Eu até, anos atrás, fiz uma música que a tia Cecel gravou, né, que era a música do não, que a gente não percebe, mas o não, ele só é útil para nós quando nós temos que dizer não para alguma coisa, né? O próprio filho pródigo diz para o pai, não, eu não quero mais viver com você, não, eu não quero mais fazer o que você pensa que é certo, não, eu não quero mais viver a vida que você planejou para mim, eu quero viver a minha vida. Ele usou não, mas ele não suportava o não do pai. E a vida é assim. Em geral, a gente não suporta o não dos outros. Quando a gente tem que dizer não, tudo bem, mas quando o outro diz não para mim, aí já não dá. Você é assim também? Já tinha percebido isso na sua vida? Esse jovem se prepara para falar com o pai. E aqui no discurso, essa conversa ela é fantástica, porque o filho chega para o pai e diz, pai, eu já não aguento mais viver aqui dentro, eu amo você, mas isso não está fazendo bem nem para o nosso relacionamento, pai. Porque eu já não sou criança, eu não acredito nas suas coisas. O que você me ensinou aqui não é o que eu penso. Pai, essa igreja, ela não me representa. Essa igreja, a sua religião, as suas regras não me representam. Eu penso diferente de você, pai. E eu não quero me confundir com essa instituição, com essa igreja ou com as coisas que você ensinou. Os seus mandamentos não são os meus mandamentos, as suas regras não são as minhas regras. Eu preciso ir embora para o bem do nosso relacionamento e me respeite, pai. Mas tem um negócio, pai, é que eu quero ir, mas eu quero ir com o seu dinheiro. Incrível, né? Eu fico abismado com essa história porque ela não tem nada a ver com nenhuma novela brasileira ou mexicana ou alguma série americana. Porque em qualquer uma delas, quando o filho dissesse isso, o pai ia dizer assim, então no dramalhão normal ia dizer assim, então vai, mas vai com seu próprio dinheiro, eu não vou te dar um tostão. Mas aqui nós não estamos falando com um pai de um dramalhão. Isso aqui não é uma história que qualquer pessoa inventou. Aqui é Jesus, quando ele olhou para os discípulos dele, quando ele olhou de lá daquele tempo para você e para mim que vivemos hoje, e ele decidiu contar a minha história e a sua história com ele. E ele disse assim, toda vez que você quer se afastar de mim, toda vez que você quer ir embora, toda vez que você quer viver a sua vida, toda vez que você olha para mim e diz assim, Deus, eu não tenho mais nada a ver com você. Ou você olha para a Bíblia e você diz assim, não Deus, com o Senhor eu quero, Pai, eu te amo. Eu amo o Senhor, Pai, mas para o nosso bem eu não quero mais seguir o que diz aqui. Senhor, eu até aceito o que diz aqui, não tudo, quase tudo, mas eu não quero seguir o que essa família chamada igreja prega. Mas a gente diz, Senhor, mas por favor, eu estou indo embora, mas não tira as bênçãos de mim.
Sabe por quê, Senhor? Eu não estou indo embora, embora do nosso amor, do nosso relacionamento. Eu só estou indo embora da igreja. É incrível, não é? A gente quer sair da casa do Pai, mas quer dizer assim, Pai, eu estou indo embora, estou pegando a minha parte da herança, ou seja, não tenho mais nada a ver contigo, mas eu ainda te amo, viu? Senhor, eu ainda te amo. Não quero ser confundido com essa igreja sua, mas eu ainda te amo. O mais incrível, e eu disse que não tem nada a ver com os dramalhões, o mais incrível é que o Pai deu o dinheiro. E quem contou essa história foi Jesus. E ele contou para mim e para você. E ele está dizendo, ao contrário do que muitos pregam, ele está dizendo assim, mesmo quando você decide ir embora, mesmo quando você decide não querer mais a Bíblia, ou mesmo quando você decide arrumar uma desculpa e você diz assim, eu quero o Senhor, mas vou me dar melhor com o Senhor de longe, eu até aceito algumas coisas da Bíblia, mas eu não quero a tua igreja, a tua casa. Mesmo assim ele diz, eu não tiro a bênção de você. Não é porque você vai embora que você vai ficar bancarrota, que você não vai ganhar dinheiro. Pelo contrário, tem um monte de gente vivendo afastado de Deus e com muito dinheiro e vivendo bem essa vida, como a gente pensa. Sem problema financeiro, sem derrotas e fracassos no comércio. Um monte de gente. Deus não abençoa financeiramente porque você decidiu segui-lo. E Ele não amaldiçoa financeiramente e nem a sua saúde porque você decidiu deixá-lo. Deus não faz esse joguete. Deus não faz essa venda de bênçãos. Deus não faz isso. E Jesus está dizendo assim, filho, mesmo quando você decide ir embora, você vai correr o risco de eu continuar deixando com que você viva a sua vida e até se dando bem nos negócios. E até achando que tudo está bom, porque eu não vou impedir você, não vou tirar a bênção de você. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus continua narrando essa história e ele diz assim que o rapaz foi, ele alçou o que ele chamava de liberdade, porque o sonho dele era ser livre. Mas ele achava que a liberdade era ser livre do Pai, das regras do Pai e da casa do Pai. Então ele voou para a liberdade que ele entendia. E o grande problema de nós, seres humanos, não é a gente querer ser livre. É que a gente não entende por que a gente quer ser livre. A gente não entende por que o tempo todo nós estamos querendo ser livre. E a gente também não entende o que é que nos escraviza de fato. Já percebeu isso? A maioria das vezes a gente percebe quando fica adulto e tem filhos, né? Quando os filhos decidem viver pela sua própria conta, quando eles decidem fazer o que eles pensam. Esse é o maior problema. E aí a gente começa a ver. E a gente vê que no passado a gente errou. Primeiro, por que nós queremos ser livres? É porque a gente nasce escravo nesse mundo. Mas a gente nasce escravo do pecado. Escravos do pecado. Sabe como é que é? Eu nasço nesse mundo gostando do que não presta. Né? Mesmo um bebezinho, se você brincar com ele e fingir que caiu no chão, ele vai dar risada. Por que a gente gosta tanto do que não presta? Por que a gente gosta de vídeo cacetado? Quanto pior o tombo, a gente perde o fôlego. É engraçado? É. Mas já se perguntou por que isso é engraçado? É porque a gente nasce nesse mundo gostando do que não presta. A gente nasce escravo do pecado. Tudo que não presta nós gostamos. Por isso a gente gosta da programação que não presta. A gente gosta de tudo que vicia e de tudo que nos escraviza. Você já parou para pensar que tudo aquilo que dá prazer para a gente nos escraviza e nos vicia? Hã? Mesmo as coisas boas, comida, bebida, diversão, passatempo. As coisas que mais atraem a nossa alma são as coisas que mais nos viciam e mais nos escravizam. E a gente não consegue se dar conta que nós, que nascemos nesse mundo escravos do pecado, gostando do que não presta, quando a gente se liberta de Deus, das regras de Deus e da casa de Deus, a gente está livre para se escravizar ainda mais. E foi exatamente o que aconteceu na história que Jesus contou.
Aqui diz que ele viveu dissolutamente, ou seja, ele fez tudo o que ele quis, sem regras, ou com poucas regras. Se cercou de amigos que não eram amigos, de coisas que não eram saudáveis. E ele entrou no mundo da prostituição, dos vícios, da bebida, das drogas. E ele foi no fundo do poço. No fundo do poço. Eu me preocupo um pouco quando eu conto a parábola do filho pródigo, porque eu sei que muitas pessoas, e quem sabe você que está assistindo, está pensando, lá vem aquela história, o velho refrão, porque ele saiu da casa do pai, se divertiu e foi no fundo do poço. E você vai dizer, mas minha história não é essa, porque eu estou longe da casa do pai e eu estou feliz, eu estou pleno. Outro engano, tremendo engano. Porque, como diz Provérbios, os nécios, a sua sensação de bem-estar é que os leva à perdição. A sensação de falsa liberdade. Sabe por quê? Porque o dia que a sua vida acabar nesse mundo, e aí? O que vai ser depois? O que você plantou aqui, semeou aqui para colher depois? Qual vai ser o seu legado nessa terra? Ou, mais importante de tudo, qual vai ser o segundo capítulo da sua vida? Porque não se engane, a vida de nós todos tem um segundo capítulo. Aqui a gente vive só o primeiro capítulo. Aliás, eu gosto de dizer que aqui a gente não vive. Isso não é vida. O que a gente tem aqui é test drive. A gente experimenta o que é a vida. O segundo capítulo é a vida. Ou o segundo capítulo é a morte. O primeiro capítulo é test drive. O segundo, ou é vida, ou é morte. Então Jesus contou a história de alguém que afundou, mas não é, esse aqui perdeu o dinheiro, perdeu os bens e começou a passar fome, mas tem muita gente afundada sem perceber que afundou. Está afundada, eu tenho um amigo que diz assim, quando você estiver ganhando bastante dinheiro, não diga assim, Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Diz assim, gente, orem por mim, porque eu estou sendo provado. É isso mesmo. Tem gente afundada sem perceber, afundada no vício de querer mais, de ganhar mais, afundada no vício da idolatria, porque acredita que os seus bens são a fonte da sua felicidade. Mas isso só pode dar um prazer temporário. Quando ele estava no fundo do poço, a Bíblia de Jesus conta, ele diz assim, tem uma palavra-chave aqui, que a maioria das pessoas não percebe. A palavra o termo é caindo em si. Sabe o que é caindo em si? Caindo em si é quando você chega num ponto da sua vida onde você não vê saída, nem para frente, nem para trás, nem pelos lados. E você diz assim, eu estou perdido, pode demorar muito. Eu me lembro de um médico que eu visitei, eu estava na porta da igreja, despedindo num domingo à noite, 2 mulheres chegaram e disseram assim, pastor, vamos visitar o marido dela, ela não é adventista, nem o marido, ele está morrendo aqui no hospital ao lado. E nós fomos à noite, num quarto particular, um homem, um médico, agora com uns 60 anos de vida, de idade, e ele sentado na cama, desenganado pelos médicos, com um câncer que tinha comido ele por dentro. E aquele homem famoso na cidade por ser ateu a vida inteira. E ele pediu para chamar o pastor. E sabendo daquilo, eu cheguei para ele, falei de Jesus e eu disse para ele, o Senhor sabe que não existe sentido nessa vida se Deus não existir. E Jesus está convidando o Senhor para entregar o seu coração para Jesus. O Senhor entrega o seu coração para Jesus. E aquele homem de cabeça baixa disse, sim, ateu a vida inteira. Pode ser que demore. E pode ser até que você nem tenha a chance como ele de declarar que você acredita em Jesus. Porque pode ser que você viva numa falsa segurança a vida inteira, sem saber que você está vivendo no fundo do poço espiritual. Mas quando você chegar no fim, não sobra mais nada. E você vai querer saber qual vai ser o seu segundo capítulo.
porque o segundo capítulo existe. Caindo em si. Caindo em si é o momento em que aquele homem mandou chamar um pastor para orar por ele. Caindo em si é o momento em que você olha e não vê saída para nenhum lado. Ou porque você está no fundo do poço financeiro, moral, da degradação. Ou porque você está no fundo do poço espiritual, mesmo no meio das suas riquezas, perdido, sem ver sentido na vida. O fundo do poço, caindo em si, é quando você deixa o Espírito Santo tocar em você. E quando o Espírito Santo diz: por misericórdia, eu vou te chamar pela última vez, volta para Jesus, volta para a casa do Pai. Caindo em si disse: eu achava que eu era escravo na casa do meu pai, mas lá na casa do meu pai os escravos têm pão com fartura, e o meu pai é bom para eles, mas eu estou aqui longe, morrendo de fome. Eu vou me levantar e vou encontrar com meu pai. E ele preparou um discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como o Senhor trata os seus escravos. E ele foi sujo, e quando ele chegou, o pai estava esperando. Essa é a figura, é Jesus que ele está contando. Nessa parábola, ele diz que você é o filho, ele diz que ele é o pai. Ele diz que ele não tira a bênção de você quando você vai embora. E ele diz que ele vai ficar te esperando o tempo todo e que ele vai mandar o Espírito para falar na sua mente, no seu coração, a sua vida inteira. Ele não vai desistir nunca, até que você caia em si. E quando ele chegou, o pai correu e abraçou e beijou. Não existe coisa mais difícil para um pai do que ver o filho indo embora. Não existe nada mais difícil para um pai que deu a vida pelos seus filhos do que ver que o seu sacrifício tenha sido talvez em vão. E quando ele ia fazer o discurso para o pai deixou que ele chegasse na metade e disse assim: não continua o seu discurso. Não vem me dizer que você não é digno de ser chamado meu filho. Jamais eu vou tratar você como escravo. Porque você reconheceu que merece ser tratado como escravo, eu vou te tratar de filho. Porque enquanto você achava que devia ser tratado como filho, você teve que se tornar escravo. Mas agora que você desejou ser tratado como escravo e entendeu, eu vou tratar você como filho, de novo, e de novo, e de novo. A história diz que eles começaram a alegrar-se, porque Deus diz que tem alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Querido, querida, você já pensou como a palavra de Deus é tão maravilhosa e tão profunda? Como ela é capaz de alcançar a sua vida e o seu coração? Isso é uma loucura no tempo que a gente vive. Seja pela internet, Deus vem, bate e você abre e Ele entra. Deus fica te esperando, você vai e volta correndo para abraçá-lo. Se você deseja correr para abraçar Jesus nesse momento, Ele está te esperando. Levanta a mão comigo. Deus amado, aqui estamos nós, Senhor, depois de tantas vezes corrermos pelo mundo achando que nós sabemos de tudo, achando, Senhor, que nós somos escravos quando estamos na Tua casa, achando que a Tua casa não nos representa. Senhor, estamos aqui de volta. Ó Senhor, nós queremos sentir o Teu abraço, o Teu afago, queremos sentir o Teu amor e queremos sentir que pertencemos ao Senhor de volta. Senhor, o Senhor sabe que daqui a pouco esses Seus filhos e filhas que estão levantando a mão aqui vão olhar para trás e vão pensar: que é isso que eu fiz? Que loucura! Senhor, não deixe que passe esse momento e que a decisão deles se reafirme todos os dias da vida deles. Em nome de Jesus. Amém.